Oi, gente! Hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar minha cara pra vocês. E eu vou trazer uma história que eu sempre tive vontade de assistir, mas eu nunca achei nenhum canal falando sobre tão detalhadamente da forma que eu encontrei essa história e eu reescrevi pra estar contando pra vocês. E é a história daquele cantor que fez um pacto pra poder tocar melhor a sua guitarra. E eu sempre achei essa história muito interessante, então eu trouxe pra cá pra gente estar vendo junto. Vamos lá! Bora lá então! Tudo começou em uma cidade pequena, no interior do Tennessee, em 1987. A vida de Daniel girava em torno da música desde os seus 10 anos. Criado pelo seu avô, um ex-bluesman da velha guarda, ele cresceu ouvindo gravações de vinil de B.B. King, Robert Johnson e entre outros, mas Daniel queria mais. Não bastava ser bom, ele queria ser lendário, ele queria ser o melhor. Aos 23 anos, Daniel havia passado por 4 bandas e incontáveis palcos. Ele era bom, tecnicamente excelente, mas sentia que faltava algo. Havia guitarristas que tocavam com a alma, e ele só com os dedos. O público principal percebia. Os jurados de festivais notavam. Era como se ele tocasse perfeitamente, mas não era nada. Faltava algo. Frustrado com isso, certo dia Daniel entrou em um sebo à beira da estrada, fugindo de uma tempestade repentina. Ali encontrou um velho diário encardido, com a capa de couro rachada. Não tinha título, mas havia dentro anotações de alguém chamado Earl Harper. Gente, perdoe meu inglês, eu não sou péssima. Aparentemente um músico também. Em meio às letras de música e confissões pessoais, uma página chamava a atenção. Se quer tocar com a alma dos mortos, vá ao cruzamento da Rota 61 com a 49, à meia-noite. Leve seu instrumento e coragem. O preço você só descobre depois do último acorde. Daniel congelou. Aquilo era apenas uma lenda, não era? A velha história de Robert Johnson, o bluesman que supostamente vendeu a alma para o diabo no encruzamento. Mas a ideia cresceu dentro dele, como uma semente envenenada. Ele não contou a ninguém, nem mesmo a Lucy, sua namorada. Na noite seguinte, ele jogou sua guitarra no porta-malas, dirigiu por 2 horas até o ponto indicado no diário e esperou. À meia-noite, em um ponto, uma brisa cortante soprou no calor do verão. Um homem surgiu em meio à escuridão, alto, elegante, de terno antigo. Não parecia ameaçador, mas havia algo de errado. Seus olhos eram muito escuros e sua voz, quando falou, parecia vibrar de dentro da cabeça de Daniel. Então ele perguntou: "Você quer tocar o que ninguém consegue tocar, não é?" Daniel hesitou, mas concordou com a cabeça. "Está disposto a pagar o preço?" Daniel perguntou: "Mas qual o preço?" O homem sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, pegou a guitarra e afinou-a com uma rapidez sobre-humana e entregou de volta. "Toque, e quando você terminar, você saberá." Daniel segurou firme o instrumento. Seus dedos começaram a se mover sozinhos. Ele não reconhecia os acordes, mas eles viam um após o outro, como se sua alma estivesse sendo canalizada pela madeira da guitarra. E o som era magnífico, impossível, quase antinatural. Quando terminou, a figura desapareceu. Só havia silêncio, e Daniel não era mais o mesmo. Os meses seguintes foram como um sonho, ou um pesadelo, disfarçado de glória. Daniel começou a tocar em bares, como sempre, mas algo estava diferente. Sua presença no palco era magnética. O público ficava hipnotizado. Gente, antes de continuar, lembre de se curtir e se inscrever para me ajudar. Bora de novo, vamos lá. Pessoas choravam ouvindo suas melodias. Uma mulher teve uma convulsão no meio do solo. Vídeos de suas músicas, apresentações, viralizavam mesmo na era pré-YouTube. As fitas eram copiadas, distribuídas, faladas nos bastidores da indústria. Produtores de grandes gravadoras ligavam e ele recusava. Não precisava mais. Tocava sozinho, onde queria, e sempre havia alguém esperando para ouvi-lo. Mas havia um problema. Ele não conseguia mais parar.
Cada noite, sem tocar, ele sentia dores nas mãos, pesadelos com acordes que não existiam. Quando ele não estava no palco, seu corpo parecia adoecer. A guitarra virou uma extensão do seu próprio corpo, como se tivesse se fundido à sua alma. Lucy, sua namorada, começou a notar. Daniel estava frio, estava ausente. Não ria mais, não sonhava mais. Não a tocava, só a sua guitarra. Uma noite, ela ouviu de olhos abertos, em transe, tocando sozinho no quarto escuro. O som era errante, como um lamento de algo que não queria estar ali. Ela, quando chamou, ele se virou devagar, e seus olhos não tinham mais aquele brilho, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Ela começou a investigar e acabou encontrando o velho diário escondido, sob tábuas soltas do assoalho. Leu o relato, leu sobre o pacto, leu sobre o cruzamento. Desesperada, tentou convencê-lo a voltar lá e reverter o acordo. Mas Daniel riu, um riso seco, que não combinava com a voz dele. E ele disse: "Não se desfaz um solo que já foi tocado, Lucy." Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Onde Daniel tocava, pessoas desmaiavam. Uma banda inteira teve um surto psicótico após ensaiar com ele. Um crítico musical morreu de ataque cardíaco em meio de uma apresentação. A lenda crescia. Jornais chamavam de o guitarrista das sombras. Outros diziam que ele tocava com os dedos dos mortos. Mas o mais bizarro foi quando um velho bluesman chamado Otis Hollow o reconheceu numa entrevista. Esse garoto, eu já vi esse olhar antes. Em 1953, outro guitarrista, mesmo estilo, mesmo cruzamento. Só que ele sumiu. Depois de um certo show, ele simplesmente desapareceu no palco, como se tivesse sido puxado para outro lugar. Daniel ouviu isso e pela primeira vez ele ficou com medo. Em outubro de 1800... Espera, volta. O que aconteceu aqui? O mais bizarro foi quando um velho bluesman chamado Otis Hollow o reconheceu numa entrevista e ele disse: "Esse garoto, eu ouvi esse olhar antes, em 1953. Outro guitarrista, no mesmo estilo, mesmo cruzamento, só que ele sumiu. Depois de um certo show, ele simplesmente desapareceu no palco, como se tivesse sido puxado para outro lugar." Quando Daniel ouviu isso, e pela primeira vez, ele sentiu medo, após descobrir que o moço sumiu. Em outubro de 1989, Daniel anunciou um show especial em uma cidade fantasma, no Mississippi, chamado Alton Hollow. Deve ser assim. Um lugar esquecido pelo tempo. O anúncio foi feito em um panfleto enigmático, com a frase: "Um solo para o fim dos tempos." Mesmo com a localização remota, centenas de pessoas foram. O lugar tinha uma igreja abandonada com acústica perfeita. O palco era um altar antigo. Cadeiras de madeira foram alinhadas por voluntários, como se estivessem sendo preparados para um ritual, embora ninguém ali soubesse disso ainda. Credo. Lucy estava lá. Já não tentava mais impedir Daniel, mas estava determinada a descobrir a verdade. Naquela noite, quando ele subiu ao palco, havia algo diferente. A guitarra brilhava, como se ela estivesse viva, e ele parecia mais velho, como se anos tivessem passado desde o último show. Ele não disse uma palavra, apenas começou a tocar, e o som era indescritível. Parecia vir de outro mundo. Não havia técnica que explicasse aquilo. Cada nota era uma história, uma memória, arrancada de alguém. Pessoas choravam, sem nem saber o porquê. Uma mulher gritou que via o pai morto dançando ao seu lado. Um homem desmaiou e acordou falando em uma língua esquecida. Lucy, no fundo da igreja, sentia que estava chegando ao fim. No meio do solo, uma rachadura se abriu atrás do altar. Ninguém além dela viu. Mas de lá, sombras começaram a surgir. Sombras sem formas, sem som. Elas se aproximavam do palco,
lentamente, como se aguardassem pela última nota. E então, Daniel olhou para Lucy, e pela primeira vez em meses, ele parecia ser ele mesmo. E ele sorriu, e tocou o último acorde. Naquele exato instante, tudo parou. O som, as sombras, a guitarra. Daniel desapareceu. Não em uma explosão, nem em uma fumaça. Ele simplesmente não estava mais lá. No lugar estava apenas a guitarra, repousando no altar, com as cordas queimadas e o sangue seco no braço. Lucy correu até lá, mas tudo que encontrou foi o velho diário aberto, na página onde tudo começara. Só que agora havia algo escrito à mão. O pacto foi cumprido. A música vive e o preço foi pago. Quem tocar essa guitarra continuará a melodia. Ela queimou o instrumento naquela noite, mas jura que, de tempos em tempos, ao passar por certos bares, ela ouve a mesma melodia, aquela que só Daniel sabia tocar. Ou será que agora muitos outros sabem? Gente, se vocês gostaram, já curte e se inscreve pra me ajudar. E vou estar trazendo mais isso pra gente. Tchau!